Os demônios, eles podem infligir dor física no homem? Eles podem manipular elementos materiais? Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é o Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Esse é o nosso quadro Respostas e hoje nós temos uma pergunta bem interessante aqui, enviada pela Daniela Sene. Antes, porém, eu queria saber se a nossa equipe está tudo bem, está todo mundo a postos? Tudo certo. Maravilha! Então olha só que antes de começar, invista no nosso ministério. Como? 4 cliques, inscreva-se, ative as notificações, curta os vídeos e compartilhe com os seus amigos. Muito bem, eu já adiantei de onde vem a nossa pergunta. Agora vamos ouvir a pergunta. Quem vai nos ajudar aí? Sou eu. Sara, leia a pergunta da Daniela Sene, por favor. Partindo do pressuposto explicitado na quinta trombeta, que a ação da estrela que caiu do céu, Abaddon, atua na esfera espiritual, trazendo tormento espiritual aos homens, a atuação da estrela Absinto, que também caiu do céu, não deveria simbolizar uma atuação na esfera espiritual, não natural? O que seriam as águas doces neste contexto? Uma profanação do Evangelho? Essa pergunta veio de uma pessoa que está acompanhando os estudos do Apocalipse. E para você que não acompanhou ou que precisa relembrar a questão, eu vou te ajudar um pouquinho. Vamos falar das trombetas, da quinta trombeta, porque a Daniela cita a quinta e a terceira trombeta. Na quinta trombeta nós temos um evento onde surgem os demônios lá do poço do abismo. Vamos relembrar uma coisa importante que eu falei nos estudos. O juízo da quinta trombeta não é a subida dos demônios. O juízo da quinta trombeta é o que eles fazem com os homens, tá? Só reafirmando aquilo que eu falei com vocês durante a série especial Apocalipse. Olha só, a Daniela disse que na quinta trombeta eles infligem tormento espiritual aos homens. Porém, vamos relembrar, não foi isso que eu disse na quinta trombeta. Eu disse que os demônios poderão infligir um tormento físico. Eles não vão mais atingir apenas a parte espiritual do homem. Eles vão poder atingir o homem fisicamente. Foi isso que eu disse lá na quinta trombeta. E para começar a responder isso e para certificar esse ponto, vamos ler a quinta trombeta, o texto. Porque aqui tem algumas coisas que já confirmam e nos ajudam a entender o processo. Quem vai ler o texto para mim da quinta trombeta, por favor? Quinta trombeta, né, Sinésio? Apocalipse 9, dos versículos 4 ao 6. Foi-lhes dado que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então olha só, essa é a quinta trombeta. Primeiro ponto importante no versículo 4. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem à árvore, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Esse texto implicitamente está nos dizendo uma coisa. O quê? Está nos dizendo que esses demônios, eles poderiam sim fazer mais coisas. Tanto poderiam que eles são freados. Não mexam em nada a não ser nisso aqui especificamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no versículo 5, foi-lhes permitido que não os matassem. Ou seja, se não houvesse o freio, eles matariam aquelas pessoas. Então, eles recebem uma ordem específica. Não mexam nisso, podem mexer com isso, mas até este limite. Então, o juízo da quinta trombeta, ele não é espiritual, ele é físico. Tanto é físico que a comparação que João faz é com a picada do escorpião. Ou seja, de novo, remete ao corpo físico, remete à dor física dos homens. Tá? Então, só para deixar claro que não é uma coisa espiritual a quinta trombeta. Não foi isso que eu falei no estudo do Apocalipse. Ok? Esse é o primeiro ponto. Se não é físico aqui,
Então, a outra trombeta, a terceira, onde nós vemos o absinto, uma entidade demoníaca, que é uma estrela que cai do céu, tá? Tocar nas águas também é uma ação literal, manipulando um elemento físico. Vamos ver o texto para a gente relembrar. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então nós temos duas trombetas, ações demoníacas, nesta aqui que nós vemos agora, atingindo elementos físicos, a água, naquela atingindo elemento físico, o homem. Muito claro, então não são eventos espirituais, são eventos literais atingindo a parte física desse mundo, tanto o ser humano quanto as águas. E nessa questão da quinta trombeta, fica muito claro quando nós lemos no livro de Jó. O precedente bíblico que nos explica claramente o que é a quinta trombeta é a experiência de Jó. Tá? Nós temos aqui alguns textos, vamos ler 3 versículos. Primeiro eu gostaria que vocês lessem o Jó 1:11. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Ele blasfemará de ti na tua face. Então olha só, nós conhecemos a história de Jó, né? Então o que Satanás fala? Toca nas coisas que ele tem, toca nas coisas que ele tem, perceba o texto. Então o que acontece logo depois? Os animais morrem, os filhos morrem por conta de ações satânicas. O diabo então teve permissão para mexer com os animais, mexer com as riquezas, mexer com tudo que Jó tinha, queridos. Então, um ser espiritual, uma entidade maligna, agindo no mundo material. Mas continua a questão. Vamos ver agora capítulo 2, versos 6 e 7. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mais claro impossível. Então, Satanás agora vai tocar na vida física de Jó, vai atormentar Jó no seu físico, colocando doença sobre ele. Quinta trombeta. Eu falo sempre que a Bíblia nos ensina de diversas formas. Coisas que estão lá na frente, nós precisamos compreender, basta dar uma olhadinha para o passado. E a gente vai encontrar um evento, uma situação, uma palavra que vai esclarecer o futuro. Isso aqui então esclarece a situação da quinta trombeta lá na frente. Por isso, os eventos lá, repetindo, são eventos literais. Mais ainda, conforme eu disse nos estudos do Apocalipse, que os últimos dias seguem um padrão, um paralelo com a saída do povo de Israel do Egito. Então, o que aconteceu no Egito se repete com a igreja em proporções maiores, porque o Egito atingiu apenas um país, ali, aquelas pragas. Os últimos dias atinge o mundo inteiro. Logo, a questão lá, se a água simboliza o evangelho ou não, não entra nessa questão. Não é uma coisa espiritual, não é subjetiva, não é uma figura, é literal nesse aspecto. Então, pessoal, essa é a ideia. Demônios podem sim atingir o homem no seu físico e podem atingir elementos materiais, sempre com a permissão de Deus e em momentos muito específicos, conforme nós vimos no Velho Testamento e vemos aqui também no Novo Testamento, no Apocalipse. E em relação à corrupção do Evangelho, isso já aparece nos falsos profetas, nos falsos cristos, nos falsos mestres, não tem a ver com essa parte das trombetas e dos selos. Beleza? Espero que isso tenha respondido a sua pergunta e se não, fala com a gente aí, manda aí a sua réplica para nós. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Essa foi mais uma resposta do nosso canal A Palavra Responde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até mais, se Deus quiser.